eu vou convidar a professora Rita para me acompanhar aqui agora. Então, pessoal, o doutor Ivan me ensinou uma coisa. Primeiramente, obrigada pela presença de vocês. Estou muito feliz. Nós estamos muito felizes que vocês estão aqui. Achei meu celular. Então, nós estamos muito felizes que todos vocês estão aqui. Amanhã vai ter abertura, né, Cris? Mas eu gostaria de salientar algo muito importante para vocês. Esse evento foi pensando em oferecer o melhor para todos, né? Então, assim, muitas das coisas que vão ser abordadas nesse evento são coisas extremamente importantes. As pessoas que estão presentes nesse evento têm duas características que o doutor Ivan me ensinou também. Primeiro, elas têm que ser muito boas pessoas, empáticas, queridas, né? Ser, se colocar no lugar do outro e várias outras características que uma boa pessoa pode ter. O doutor Ivan me ensinou que para ser um bom profissional, primeiro você tem que ser boa pessoa. Então, todo mundo que está participando aqui, quase 70 pessoas, são boas pessoas. Então, aproveitem para conhecer eles. Mas, além de boas pessoas, eles são excelentes profissionais. Então, e a ideia da Abnet, é criar redes. Então, não se resumem apenas a aulas, mas a gente poder se conhecer e aprender com o outro. E todas as palestras têm como objetivo causar um certo desconforto ou uma certa alegria, ou querer saber mais, e a gente abrir para vocês participarem. Vocês são que vão nos ensinar mais hoje do que e amanhã e nos outros dias do que os participantes que estarão aqui nesse lado. Nós somos todos um só, um grupo. Então, aconteceu, o doutor Ivan me explicou que a gente, em docência, sempre tem um incidente crítico, e o professor tem que saber achar o plano B, C, D, E, sem causar nenhum impacto na plateia. Então, nós já temos aqui um plano B que nós acabamos de organizar em menos de um segundo, e que muitas pessoas vieram dizer que o painel inicial, a fala do Ivan, trouxe, remeteu muitos bons sentimentos e quantas coisas nós podemos fazer por educação. Porque num evento de doenças crônicas a gente começa com educação? Porque se nós preparamos bons profissionais, com certeza nós vamos ter um grande impacto nas doenças crônicas, né? Então, eu gostaria, porque algumas pessoas me pediram por que eu não pude falar. Então, eu acho que a gente pode dar algo. Acho que sim. Eu acho assim, esse painel agora, essa Fala. palestra, essa fala seria sobre uma educação inclusiva, né? Uhum. Então, talvez, a minha sugestão, eu posso falar um pouquinho só Isso. sobre isso e depois a gente abre para vocês todos participarem e perguntarem e darem os seus comentários, né, as suas impressões, tanto sobre educação inclusiva quanto sobre os temas que já foram Uhum. falados até aqui. Porque, na verdade, a gente teve pouco tempo para participação e perguntas da plateia e comentários, né? Então, posso começar um pouquinho? Claro, Então, Cris, assim, ó, fica à vontade. quem me conhece sabe que eu gosto de organizar muito as minhas falas, assim, tá? Eu gosto de fazer slides bem lindos. Então, para mim, causa, assim, um pouco de ansiedade e angústia ter que falar aqui de improviso, porque eu seria a moderadora dessa, eu tô sendo bem sincera. Mas eu acho que é um tema muito importante, o da educação inclusiva. E daí eu gostei do que tu falaste, assim, que o que a gente fala aqui é para suscitar algum sentimento, que pode ser um sentimento de incômodo, pode ser uma emoção, como eu algumas vezes já ouvi o professor Ivan, eu acho que é a terceira vez que eu, então poucas vezes eu ouvi, né? Vocês muito mais do que eu, vocês são mais sortudos. Eu acho que o professor Ivan é a terceira vez. E sempre fico muito emocionada com o que ele fala, aquela parte do paciente ali, acho que derruba qualquer pessoa, assim, né? E, bom, mas então eu queria falar um pouquinho da educação inclusiva. A gente está muito preocupado com isso, porque isso é algo que tá no dia a dia do professor da URGS, da Faculdade de Medicina da URGS, que vocês sabem que a gente tem 50% das nossas vagas são para ações afirmativas e 25% das vagas totais são para alunos com deficiência, tá? Então, a URGS ela é sempre muito à frente do seu tempo, inovadora, né? E acaba a gente sendo pioneiro nessas situações. E a gente tem muitos alunos que entraram pelas vagas dos alunos com deficiência.
primeira preocupação que a gente teve foi quando esses alunos começaram a chegar na semiologia. Alguns professores ficaram muito preocupados de que se os alunos iam conseguir ter todas as habilidades, inicialmente, assim, a maioria dos nossos alunos tinham deficiências físicas, tá? E se os alunos teriam as habilidades motoras de realizar todas as habilidades que a gente tem que ter do exame físico, né? E isso foi uma preocupação de vários professores da semiologia, e eu sou professora da semiologia. E a gente levou até para a nossa reunião do colegiado, e a gente, por isso e por outros motivos, criou uma comissão de ensino dentro do Departamento de Medicina Interna, para tentar lidar com essas situações. Eu vou dizer para vocês que isso foi uma coisa que foi uma preocupação no início, mas essa preocupação meio que já não é mais uma preocupação muito grande. A gente viu que a grande maioria dos alunos conseguiam fazer as técnicas de exame físico que a gente estava preocupada se eles conseguiriam ou não fazer. Então, eu já tive vários alunos com deficiência e a gente dá uma adaptada, tá? Aluno tem alguma deformidade nas mãos, não consegue percutir do jeito que a gente está acostumado, a gente dá uma adaptada e vamos dar um jeito, vai dar certo. Tem alguns alunos que algumas coisas eles realmente não conseguem fazer, tá? Tem um aluno que tinha um membro superior muito mais curto, não conseguia medir a pressão. Ele não conseguia medir a pressão. A gente tentou de tudo quanto foi jeito. Eu falei para ele, depois tu vai ter um esfígmo digital na tua vida. Não é não poder ser médico porque não consegue medir a pressão do paciente na técnica, né, com esfígmo aeroide. Vai ser, no futuro, vai ter um aparelho digital, que é o que eu tenho no meu consultório, tá? No meu consultório eu tenho um aparelho digital. Eu sei medir do outro jeito também, porque às vezes não dá certo, né? Quem atende paciente, assim, às vezes não dá certo, às vezes um paciente com obesidade, a gente não consegue, mesmo que tenha um manguito grande, às vezes é difícil. E eu sou endócrina, então eu quero fazer sinal de Trussoda, eu preciso do aparelho de esfígmo ali. Mas eu quero dizer para vocês que são coisas menores que a gente conseguiu, né? As deficiências físicas ali vai. A gente tem uma aluna que tem uma baixa estatura extrema, tinha alguns professores preocupados que ela não alcançava na maca. E aí um outro professor me disse assim: não, olha só, eu só baixei bem a maca, ela sobe na escadinha e ela consegue fazer o exame físico completo, tá? Então, só para dizer para vocês que não sei se nas faculdades de vocês, e daí depois eu quero que vocês falem, né, o que está acontecendo com vocês, se vocês estão lidando com isso ou não, mas esse primeiro impacto que aconteceu e a gente, com boa vontade, vendo qual era a especificidade de cada aluno e o que ele ia precisar, a gente consegue contornar. Eu tenho uma aluna que agora até é minha IC, que ela tem uma surdez moderada. E aí eu acabei tendo contato com ela porque eu dou uma aula de, tá, desculpa. Eu podia também ter aprendido a falar espanhol, né? Que nem tu fala. Vou falar um pouquinho mais devagar. Tá? Então, assim, ó, uma aluna com deficiência auditiva, com uma surdez moderada, ela acabou me procurando porque eu dou a primeira aula de sêmio dela. Ela foi lá conversar comigo para perguntar qual estetoscópio ela deveria ter para conseguir escutar os sons cardíacos e respiratórios. E eu não sabia. Coloquei nessa nossa comissão de ensino e a gente acabou falando com o professor da otorrino e também com um aluno que eu já sabia que já tinha se formado e que era deficiente auditivo também. E aí ele indicou o esteto, que aumenta em 40 vezes o som. É um esteto muito caro. A aluna fez uma vaquinha, né? Para quem não é daqui, vaquinha online. É um jeito de. Como é que a gente fala isso? Isso. Como é? E ela conseguiu comprar o estetoscópio e ela escuta super bem. Com o estetoscópio ficou ótimo. Então, a minha fala agora vai para outra parte, né? Então, essa parte muito dizendo assim que a gente consegue resolver, e eu acho só que a gente tem que se organizar para isso. Mas o que a gente tem agora recebido muitos alunos é com outras deficiências. E talvez a mais desafiadora sejam alguns alunos com autismo mais grave. Eu acho que autismo na faculdade de medicina a gente sempre teve. Vários colegas nossos a gente identifica como tendo algumas, né, características, né, no espectro. Então, eu acho que isso não é uma novidade na medicina. Mas, na atualidade, eu acho que a gente tem os alunos têm entrado com mais graves. Então, essa é a nossa dificuldade atual. E também, talvez os alunos com deficiência tenham um pouquinho mais de dificuldade durante a faculdade.
E os nossos alunos, eles não aceitam muito que eles sejam reprovados. E daqui a pouco, um aluno com mais deficiência, talvez ele não tenha que fazer a faculdade, um aluno com alguma dificuldade, não vai fazer em 6 anos, faz um pouquinho mais de tempo, né? Vai demorar um pouquinho mais para aprender, tudo bem. Mas a gente tem essa dificuldade com os nossos alunos. Parece assim, se for reprovado numa disciplina e eles têm um sofrimento muito grande, a gente fica com sofrimento, a gente já tem alunos assim, 4 vezes repetindo a mesma disciplina, né? Então, é mais ou menos esse depoimento que eu queria dizer para vocês das nossas dificuldades. A gente fez um levantamento se isso seria um problema da URGS inteira ou não. É só a medicina que está preocupada com isso. E a gente descobriu que na faculdade de medicina nós temos 60% dos alunos com deficiência de toda a URGS. Porque os alunos com deficiência procuram a medicina. Eles querem fazer medicina. 25%. Então, por isso que nós somos o curso que está mais preocupado e impactado com isso. Os outros cursos, a gente nem tem quase nenhum aluno. Mas então agora eu vou abrir para perguntas e para comentários de vocês. Então, Vai traduzir agora. Cris, é que um problema, não, é que com esse desafio que que estamos tendo, né, Cris? É aprender muitas coisas. Por exemplo, eu tenho alunos com um grande problema de deficiência visual. Então, a aluna veio e disse, professora, as suas letras são pequenas. Então, é um reaprender, né? Então, nós temos umas capacitações, por exemplo, né, que tu sai super desconfortável, tu não sabe mais como fazer uma aula, porque a cor, né, que a gente tem que cuidar a cor, a forma que a gente fala, né? Porque tem pessoas que têm problemas auditivos, como a gente se expressa, porque tem alunos que não entendem as expressões, as brincadeiras, como por exemplo, vaquinha, o que seria vaquinha para alguém da Argentina, né? E isso de falar mais devagar para ser inclusivo. Então, é a cor e o desconforto maior dessas capacitações é fazer uma capacitação com a Cris. Porque a Cris simplesmente te ensina que tu tem que recomeçar do zero os teus slides. Os slides dela, infelizmente, vocês não tiveram essa oportunidade. Não tem nada escrito. Tem várias figuras que te fazem pensar em tudo que ela está falando de uma outra forma. Então, é um reconstruir, né? Mas, então, aproveitando esse momento que nós tivemos, fomos brindados, né, Cris? Acho que pela necessidade que eu percebi aí, a gente aconteceu esse incidente crítico. Nós voltamos um pouquinho para as aulas anteriores, porque tem professores participantes que gostariam de conversar. É claro que isso aqui eu acho que poderia ser falar de educação, eu acho que não tem limites. Eu acho que a gente poderia passar anos falando. Então, para que várias pessoas possam fazer essa reflexão, a gente tenta que cada um fale um pouquinho sobre isso. Mas a gente tocou, o professor Berna, por exemplo, eu já vou passar para o inglês. O professor Berna acabou de achar um aplicativo para traduzir do português para o inglês ali, tá? Não sei se o aplicativo está me traduzindo bem, estou com dúvidas. Mas o professor Bernard gostaria de falar, e nós tocamos um tópico que nós temos um especialista mundial aqui, que é o professor Mujica, que é em desigualdades de saúde e educação. A Júlia relatou, de forma indireta, todos nós relatamos um pouquinho sobre isso. Então, eu vou passar a palavra para o professor Bernard, depois ele vai ser apresentado. O professor Bernard é referência em saúde pública no Canadá, né? Que sonho trabalhar com saúde pública no Canadá, né? É fazer os seus sonhos se tornar realidade. E ele trabalhou na Parro e em outros projetos para poder, por exemplo, um projeto que ele trabalhou com o professor Mujica foi em como calcular de forma adequada a distribuição da verba para os países da América Latina, considerando todas as diferenças. Então, olha que bonito isso, não? Então, please, professor, you have the time that you need, not
too much. How, how long? How long is my time? Let's see. How long do you need? I don't know. A few A minutes. day I cannot give to you. Uh, But how about Okay, let me start. My name is Bernard Choi. I'm a professor of clinical public health. Have you heard about clinical public health before? Good, because it is a new department. No other university in the world has clinical public health. By definition, clinical medicine, that the medical doctors and public health people do not mix. They do not come together. The University of Toronto is the first university in the world to set up this encouragement for the collaboration of the two groups, two communities. So this is where I come from. And I've been a professor for quite a long time, longer than you would expect. Very long. So I was fascinated by the talks this morning. I do not understand a word of Portuguese. Zero. I do not even know a word of Spanish. I speak English, French, and Chinese. But there was no Chinese, no French this morning. But fortunately, with the new technology, the Google translation, I can see in writing the real-time translation of what people says. So I more or less know the topic. And I would like to make some comments from the North America. So I think the topic is university, professor, and student, and maybe research and teaching. Is that right? Is that the topic of this morning? So I would start by asking you a question. In a university, there are two groups of people. Who are they? Anyone? The students. Are you a student? Okay, so what's the other group? You have students and you have professors. Yeah, two groups. But what I want to say is, no, not two groups. One group. One group. Why? The professors, in order for them to profess or to teach, they have to learn new things as well. Otherwise, after a few years, there's no new things. How can they teach? They have to be students as well. And the students also have to be professors. When they learn something new, they need to share with the other colleagues, other students, with the professors as well. So I supervise master students, PhD students, graduate students. When they come, new students, when they come, I always tell them, I am now your professor because you have just started your research. You do not know this topic, but in 3 months' time, you will be the professor. I will be the student because you will know more about this research topic than I do. So that's the first point. I only have 2 points to make. That's the first point. The second point is, in a university, what do we need? We need bright professors. We need bright students who are eager to learn. And I can see that in this university, you have got all these 100%. Students are so enthusiastic. The professors are so enthusiastic to make the university working, operating very well. So that's the key. That's the key to make a university going. Now, if we think about how to further advance the work of universities into the future, let's go back 500 years. Have you heard about Da Vinci?
the scientist, researcher, artist, whatever. He was a all-inclusive kind of genius. In those days, in the university, what we need are these genius. Someone who is very bright, who can do all kinds of things. Da Vinci was 500 years ahead of his time. He invented the helicopter, the submarine, the tanks, and all these flying machines, which, yeah, and they were rejected by people in his days. Oh, this crazy professor thinking about these crazy things, we do not want it. But 500 years later, we have all these submarines and aircraft and even space rockets there now. So we need now someone who can think for 500 years later. I don't know whether we have a professor like that now. We hope to be. But then later on, in the time like 100 years ago, in the time of Thomas Edison, things have changed. Science and research and medicine do not depend on one person, one bright person. Thomas Edison has a laboratory that has got, say, 200 to 300 researchers in that lab, so that the kind of scientific advancements could be made collectively. And then 100 years later, now, what should we do? My answer is collaboration, joint planning, global planning, because the global problems are too big now. Climate change and things like that, pandemics, they're coming. No one person can deal with that. It has to depend on collaboration of different disciplines. For example, in our division, clinicians and public health people go together. And internationally, we have to collaborate for Canada and Brazil and Argentina and other countries in Europe. That's the key for success. And this is why we are holding the MNET conference every year. It is our part of our duty to enhance collaboration, to learn from the other universities in other countries. And this is the first day. I hope everyone will continue to learn in the next few days and hope that the MNET conference will be a success. Thank you. Bom dia. That was my Portuguese. Eu não tenho trabalho. Espero que eso no significa que no me presten atención. Soy peruano, Oscar Mujica, mi nombre. Hubiera querido ser uruguayo. Y estoy muy contento de estar acá. No es la primera vez que visito Porto Alegre, particularmente por razón de mi trabajo con la OPAS en Washington. Con relativa frecuencia visitamos el Centro Internacional de Equidad en Salud de la Universidad Federal de Pelotas, donde está el gran César Vítor y todo un equipo. Él es muy cercano también a la OPS, nos ha ayudado mucho, a la OMS. Trabajo específicamente en medición, análisis y monitoreo de desigualdades sociales y ecosociales en salud. En la presentación que haré mañana, quizá pueda dar un poco más de claridad sobre lo que hacemos, pero es bastante sencillo. Es esencialmente un trabajo de denuncia. Primero es de denuncia de la profundidad de las desigualdades sociales en salud que existe en la región de las Américas y que se reproduce dentro de cada territorio en las Américas. No tengo que contarles la profundidad de la desigualdad social en salud en general que existe en el Brasil, usted lo sabe. Pero Brasil no está solo en eso, desafortunadamente. Y me parece que, no parece, institucionalmente, digo propio,
que esencialmente estamos siendo ciegos a la equidad. La forma como nos planteamos metas, goals, objetivos, son siempre buscando cambios promediales y celebrando logros promediales, sin mirar la desigualdad o la distribución desigual, que en realidad no es solamente una desigualdad, sino es una injusticia. En la mañana yo estuve realmente, esta mañana, apenas comenzando este pre-congreso, touch, movido por la presentación del profesor y por el extraordinario panel de la mañana, extraordinario. Pero a mí me parecía, y le comentaba a Julia, que es brasileño Uruguay, y a mí no me parece que la extensión, las actividades de extensión universitaria deba ser la pata coja o la pata chica, la pata curta, ¿no?, de las tres. Debería ser el brazo armado. Y eso no es subversivo, ¿eh? Pero debería ser el brazo armado porque me parece que es la puerta o la ventana, el espacio donde en la formación, en general, en salud, no solo en medicina, no, en salud, es la ventana, la puerta, la entrada para desarrollar la necesaria sensibilidad social que debe tener el profesional para abordar el tema de las desigualdades, para mirar la realidad en su distribución, para cambiar la situación que nos gusta. Y eso esencialmente implica un cambio de paradigma, una forma distinta de leer la realidad, una forma distinta de responder a la realidad que no nos gusta. Y eso pasa por encima, mejor dicho, subsume, no es que descarta, pero pasa de las miradas individuales. El médico, la enfermera, el farmacéutico, el odontólogo, el trabajador social, sigo contando, y todas las otras profesiones, ciencias sociales dedicadas a la salud. No solamente mirar desde el nivel individual, sino desde el colectivo, que es además no solamente otra lectura, sino otra aproximación metodológica. Para nosotros, en la OPS, por cierto, y para ustedes estoy seguro que lo es, esto no implica un discurso, no puede ser solamente un discurso, ni es solo una posición ideológica. Es esencialmente una empresa que necesita método científico, obviamente. Necesitamos crear evidencia para eso. Crear evidencia para no solamente denunciar la magnitud de las desigualdades, sino para tomarles el pulso. Cómo avanza el problema de las desigualdades en el marco de las acciones que desde los distintos sectores de gobierno y también los privados se hacen para remediarla o no se hacen. Por ejemplo, la forma como se organiza el sistema de salud. Entonces, esta discusión de la mañana a mí me pareció especialmente importante porque creo que es una oportunidad, en el marco de esta nueva ley que entiendo que exige este 10%, es una nueva oportunidad para no solamente cuidarse de las distorsiones que eso puede causar, sino para poner el acento en el enfoque de equidad. Que en los 2 días previos hemos tenido unas pequeñas reuniones con los compañeros, decíamos que la equidad en salud debería ser el principio central para la acción política en salud, porque eso no es obviamente químicamente puro, ¿no? Eso es esencialmente un asunto político, y creo que en el Brasil ha quedado muy demostrado. Los grandes cambios que se habían conseguido fácilmente se perdieron. Y en Chile también. Y en Ecuador también. Entonces creo que hay una necesidad de un compromiso mucho más claro desde la propia universidad, como una institución en la sociedad, para conseguir formar profesionales y continuar además formando profesionales con ese acento. Me parece que va, y lo digo con todo respeto, por supuesto que tiene una sed de compasión, pero es un asunto de justicia social y de restitución de derechos. Yo estoy encantado de estar acá, agradezco a la profesora Matielo por haberme invitado y puedo decirles también que la Organización Panamericana de Salud tiene siempre sus puertas abiertas para ustedes. Obrigado.